Olá pessoal, nós hoje vamos apenas resolver aquelas questões que eu tinha passado para vocês da aula do dia 28, certo? E são apenas 4 questões. É válido lembrar que no arquivo que eu mandei essas questões, em anexo, na parte superior, eu coloquei também 4 exemplos, né? E esses exemplos eram para ter seguidos, então dessa forma vocês iriam conseguir resolver essas questões, ok? O tema que nós estamos trabalhando aqui na física, né, é aceleração, um tema simples e eu vou da melhor forma possível estar trabalhando com vocês esse tema, certo? É importante a gente observar que, né, para esse tema, aceleração, eu consigo resolver de algumas formas, mas eu vou procurar resolver da melhor forma possível para que vocês consigam resolver as questões mais simples, né? E para que a gente consiga evoluir um pouco mais em relação a esse assunto, tá certo? Vamos lá para a resolução. Então aqui, nesse caso, como eu tinha colocado, a resolução é da atividade do dia 28, certo? E a primeira questão ela fala o seguinte: uma motocicleta que vinha a 20 metros por segundo levou 10 segundos para parar. Aí ele pede aqui, calcule a aceleração, ok? Pronto. Nesse caso, né, vamos pegar aqui os dados do problema, porque esses dados eles são de suma importância. Por exemplo, que dados nós temos aqui? Nós temos aqui a velocidade. Quanto é essa velocidade? 20 metros por segundo. Tá certo? Pronto, então nós temos aqui essa velocidade. O que mais nós temos aqui nessa questão? Nós temos o próprio tempo, ok? Então nós temos o t, que é ou o ΔT, tanto faz, que é simplesmente 10 segundos. A fórmula da aceleração, professor Mário, como é a fórmula da aceleração? A aceleração é igual a velocidade dividido pelo tempo, tá certo? Pronto, aí eu vou trazer bem para cá, ó. Aceleração, nesse caso, ó, a aceleração, ela vai ser igual à velocidade, que é 20, tá? Dividido por exatamente 10 segundos. Então, aqui a aceleração ela vai ser 20 dividido para 10, 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Uma questãozinha bem simples para vocês. Então, é dessa forma que nós precisamos resolver essa questão. Então, simples aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Só lembrando que a unidade de medida aqui da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Vou só destacar aqui para vocês, ó. A unidade de medida é 10 metros por segundo ao quadrado. Muito parecido com a da velocidade, que é metros por segundo, certo? Então, resposta aqui, 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, ela diz o seguinte: ao decolar, um avião leva 40 segundos para atingir uma velocidade de 180 metros por segundo. Aí ele diz assim, calcule mais uma vez a aceleração, não é isso, desse objeto. Vamos para cá. Vamos para os dados. Quais são os dados que nós temos aqui no problema? Nós temos o tempo, certo, pessoal? Ó, o tempo que é de quanto? Que é de 40 segundos, certo? E nós temos também novamente a velocidade. Quanto é essa velocidade? 180 metros por segundo. Pronto. E aí ele está querendo a aceleração, tá certo? Pronto, temos os dados aqui e ele está querendo a aceleração. Vamos colocar aqui a fórmula, ó. Aceleração é igual a velocidade dividido pelo tempo. Então, a aceleração ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser a essa velocidade, igual a essa velocidade, que é 180, certo? Dividido pelo tempo. Quanto é o tempo? 40 segundos. Muito simples essa questão aqui. E para que você resolva essa questão mais simples, você só pega simplesmente o 180,
e divide por 40, tá certo? Que nesse caso eu vou encontrar 4,5 e a unidade de medida qual é? Metros por segundo ao quadrado. Muito simples a questão, não é isso? Muito fácil de ser resolvida e é dessa forma que a gente, né, busca a resolução dessa questão 2, certo? Vamos para a questão 3. Questão 3 tem aqui uma questão bem simples e diz o seguinte: em 8 segundos, aqui ele já está dando tempo, não é isso? A velocidade do carro passa de 10 metros por segundo para 18 metros por segundo. Ou seja, aqui a gente percebe que ela tem duas velocidades, certo? E ele pede qual a aceleração média. Vamos para os dados dessa questão, tá? Apesar dessa questão aqui ela ser, né, ter dois dados aqui de velocidade, ela não é tão complicada assim. Vamos ver aqui, vamos para cá. Então aqui ele tem aqui, nesse caso, o tempo, tá certo? Ele tem aqui o tempo, ó. Tempo é de quanto? 8 segundos, tá certo? E ele tem também aqui a primeira velocidade, ó, velocidade 1. Quanto é essa velocidade 1? É igual a 10 metros por segundo. E ele tem também a velocidade 2. Quanto é essa velocidade 2? É igual a 18 metros por segundo, certo? E ele está querendo a aceleração. Então, esses aqui são os dados do problema, ok? Vamos para cá. Vamos resolver agora a questão. Nesse caso, nós vamos ter a aceleração. Gente, ó, como aqui nós temos duas velocidades, A1 e A2, então a gente vai fazer o seguinte: velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo. Como nós temos só um tempo, pode ser só um tzinho mesmo. Então vai ficar assim, A igual, velocidade final é 18, porque é a última, ó, é a 2. Então vai ficar 18, certo? Menos velocidade inicial, 10, certo? Dividido por quanto? Pelo tempo, só temos um, então é 8. Professor Mário, então quer dizer que se tivéssemos dois tempos, nós faríamos do mesmo jeito da velocidade? Exatamente. Se tivéssemos dois tempos, nós pegaríamos o tempo final e subtrairíamos do tempo inicial, tá certo? Final menos inicial. Então a aceleração nesse caso aqui vai ficar quanto? Diminuindo aqui, 18 menos 10 dá quanto? Dá 8. Dividido pelo 8 de baixo, né? Então aqui a aceleração ela vai ser igual a 1. Que? Metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Simples também essa questão 3, apesar de termos alguns dados extras, não é isso? Alguns dados extras. Quais são eles? Duas velocidades. Nós estávamos acostumados a trabalhar com uma velocidade, certo? Agora vamos para a questão 4. A questão 4 ela é um pouco mais longa. No entanto, ela não é tão complicada assim, tá certo? Para a gente resolver. Diz o seguinte: um móvel parte com velocidade de 20 metros por segundo e atinge 60 metros por segundo, deslocando-se com aceleração média de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual o tempo transcorrido pelo percurso? Isso aqui é uma questão simples, mas ela não é comum da mesma forma que nós estávamos trabalhando. Por quê? Porque nas outras, né, a gente está pedindo a aceleração e aqui não, aqui está pedindo é o tempo, tá certo? Então vamos para os dados da questão. A questão diz o seguinte, os dados, né? Nós temos aqui uma velocidade inicial, né, ou velocidade 1, tá certo? Vou apagar aqui porque eu borrei aqui, pronto. Vamos lá. Velocidade 1, que é de 20 metros por segundo, tá certo? E nós temos aqui velocidade 2, que é igual a 60 metros por segundo, certo? E ele tem uma aceleração, ó. Quanto é essa aceleração? Aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado,
certo? Então aqui ele está querendo, nesse caso, é o tempo, é ele que ele está, né, que nós vamos trabalhar, nós vamos resolver, certo? Então vamos para cá resolver essa questão. Resolvendo essa questão aqui, eu vou pegar a formulazinha básica, A igual a velocidade final menos velocidade inicial, tá certo? Dividido pelo tempo, ok? Então vai ficar assim. Aceleração, quanto é? É 5, que ele já está dando aceleração, ok? Então vai ficar 5 igual. Velocidade final é 60, então aqui vai ficar 60 menos velocidade inicial, 20, dividido pelo tempo, não é isso? O tempo aqui nesse caso, ele vai ser o tzinho, porque é o que a gente está querendo encontrar, ok? A gente vai resolver o que pode ser resolvido, ó. Vou repetir aqui o 5, certo? 5 igual. Aí aqui eu posso resolver 60 menos 20. Quanto é 60 menos 20? 40, certo? Dividido por t. Pronto. Aí eu vou apagar esse t aqui porque eu estava fazendo ele de outra cor. Não é isso? Pronto. Então aqui é dividido por t. Pronto. Agora o que é que eu faço, professor Mário? Meios pelos extremos. Tá certo? Então, meio pelos extremos aqui, eu vou trabalhar dessa forma. 5 vezes t dá o quê? 5t. Tá certo? 5t igual, tá? Aqui, 40 vezes 1, ó. 40 vezes 1 que tem bem aqui, que dá igual a 40, certo? Então, o t, ele vai ficar exatamente igual a 40, tá? Dividido por 5. T vai ser igual a quanto, gente? 40 dividido por 5 vai dar igual a 8. 8, nesse caso, metros por segundo ao quadrado. Pronto? Então, aqui nós temos a resposta da quarta questão, certo? Muito simples também, ok? Então, assim, por favor, na verdade, esse daqui é a resolução, né, do dia 28, como eu estava colocando aí para vocês, e que a gente precisa só trabalhar em cima dessas questões, certo? Fiquem atentos. Fiquem atentos a essas questões, porque depois a gente vai trabalhar mais coisa, tá certo? Então, muito obrigado e bons estudos em casa. Revisem essas questões, porque nós vamos fazer um trabalho sobre essas questões, tá certo? Até mais para vocês.